Olá pessoal, eu sou o Júnior, professor e co-founder aqui na Unique Idiomas, e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho de como vocês vão fazer para aprender inglês de uma vez por todas. Quando eu estava tentando aprender inglês, que sim, gente, eu também passei por esse processo e todo mundo que hoje fala inglês passou por esse momento de falar, não sei nada, estou começando do zero. Então, quando eu estava passando por esse processo, uma das minhas maiores dificuldades era a quantidade imensa de regras, de coisinhas que eu tinha que saber, onde colocar, quando colocar, e eu não sabia fazer isso. Então, o que nós fizemos aqui para os nossos alunos foi basicamente pegar só as mais importantes, que são para você conseguir ter começar a conversar. Né? Então, por exemplo, falar na afirmativa, falar na negativa, fazer e responder perguntas, falar de coisas que vão acontecer usando o futuro e coisas que já aconteceram usando o passado. Então, se você analisar uma conversa, geralmente passa assim, né? A gente afirma coisa, a gente nega, pergunta, aí, como é que tá indo? Né? E pergunta de coisas que aconteceram no passado, fala o que vai fazer no fim de semana que vem. Então, é isso que nós bolamos aqui e colocamos num mapinha. Então, tem um mapa que nossos alunos podem decidir. Eu tenho que ir para a esquerda ou para a direita? Se você for para a esquerda, são essas regras. E se você for para a direita, são essas outras regras. Então eu garanto para vocês que até o final desse vídeo vocês vão ver que o inglês não é tão complicado assim quanto fizeram vocês acreditar. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês o mapinha agora. Então, pessoal, ó, eu quis trazer vocês para essa página aqui, que é basicamente a página que nós usamos para dar as nossas aulas particulares. Então, cada aluno, quando ele começa a fazer aula com a gente, ele recebe um documento do Google Docs em branco assim, e nós vamos construindo o material desse aluno junto com ele, a partir de coisas que ele gosta de falar, de como está indo o seu nível, o seu desenvolvimento. Então, começa assim mesmo, começa em branco e nós vamos recheando, preenchendo aí junto com o aluno. E uma das primeiras coisas que nós fazemos é mostrar sobre o mapa. O mapa é basicamente o coração da nossa metodologia. E eu vou compartilhar ele aqui com vocês. Tá? Esse é o nosso mapinha. Tá? É bem simples. Tem bastante coisa escrita aqui, mas eu vou ensinar para vocês como vocês vão decidir o que usar e quando usar. Tá? Primeira coisa que a gente tem que ver aqui é que tem dois caminhos. Tá? São dois caminhos que a gente tem aqui e quando que a gente vai usar cada um. Se você já tem um pouquinho de noção de inglês, você já fez algum tipo de curso e você já viu inglês alguma vez na vida, você deve estar pensando, de novo isso aqui, não aguento mais ver isso. Por quê, gente? Isso aqui, vou explicar para quem nunca fez um curso, começando do zero mesmo. Isso aqui é o verbo to be, tá, gente? E por que sempre as pessoas começam a ensinar inglês através do verbo to be? Porque ele tem as suas próprias regras, tá? Esse carinha aqui, ele tem as suas próprias regras no inglês, diferente de todos os outros verbos, né? O verbo ser ou estar é o verbo to be. Então, ó, para você aí que passou anos na escola como eu e não sabia o que era o verbo to be é ser ou estar. Acabou. Aprendeu, nunca preciso mais falar sobre isso. Verbo to be é ser ou estar. Sempre que você estiver usando ser ou estar, você está usando o verbo to be. Mas para facilitar, eu vou manter usando ser ou estar ao invés de verbo to be. Tá? Vou me referindo a isso como ser ou estar sempre. Tá? Para ser mais fácil de gravar. Aí, por que ele tem seu caminho diferente? Porque ele é um verbo que ele é diferente. São ações que são diferentes das outras. Então eu botei aqui, ó, ser ou estar e outros verbos. Outros verbos, gente, são outras ações que as pessoas fazem, tá? Uh, então vamos lá. Por exemplo, aqui, ó, quando a gente fala no português um verbo, uma ação, nós conjugamos para cada pessoa diferente. Então, eu gosto, ela gosta, nós gostamos, eles gostam, sabe? Vai mudando dependendo da pessoa que está fazendo essa ação. No inglês, geralmente não. No inglês, o verbo mantém. O que vai definir se é ele gosta, ela gosta, é a pessoa aqui atrás. Então, o verbo ele mantém sempre igual. Então, ele fica eu gostar, ela gostar, nós gostar, não muda, tá? Então, permanece igual. Então, vamos lá. Por quê? A gente vai pegar aqui esse mapinha e vai decidir, eu quero usar o caminho azul ou o caminho laranja? Como é que eu faço isso? Depende. Você tem ser ou está na sua frase? Se tem ser ou está, você vai seguir o caminho do ser ou está, que é o azul. Se não tem, você vai seguir o caminho laranja.
Eu vou dar 2 exemplos, um de cada lado. Você geralmente consegue fazer de um lado ou do outro, né? Então, por exemplo, aqui, ó, ser ou estar. Eu posso falar de mim aqui. Eu estou vivendo em Barcelona. I am living in Barcelona. Então, eu estou usando ser ou estar. I am. Eu estou vivendo em Barcelona. Agora, se eu quisesse usar o outro lado do mapa, Júnior, como que eu faria? É simples. Eu vou remover o ser ou estar, né? Que pra gente estar desse lado aqui, eu não posso ter ser ou estar. Você nunca consegue estar dos dois lados ao mesmo tempo. Pensa que isso aqui é uma rua e você tem que descer em uma ou outra. Então, eu não vou ter mais o ser ou estar para eu poder estar desse lado aqui. Então, em vez de I am living em Barcelona, eu vou tirar esse am e vou botar só o verbo viver. I live in Barcelona. Então, é basicamente isso. Ó, tô usando I am. Nesse caso aqui, eu tô usando I am, tá, gente? Só para como referência. Mas ele muda dependendo da pessoa. Por isso que ele é mais chatinho. Por isso que as pessoas não gostam muito do verbo to be. Por isso que fala, eu passei 50 anos na escola e não sei nada. É porque ele troca dependendo da pessoa. Os outros verbos é mais fácil, ele mantém igual. Né? Mas para a primeira aula aqui, para referência, só para vocês terem uma ideia de como funciona o mapa, eu vou usar o I am. Tá? Então, I am living em Barcelona. Sempre que você vê esse ing no final de um verbo, ele significa que a ação não terminou. Então, eu estou vivendo em Barcelona. Show? Mas eu quero usar do outro lado. Eu não quero botar ser ou estar. É simples, é só você remover o ser ou estar, que é o I am aí, né? Você vai botar eu vivo em Barcelona. Show? Essa é a diferença. Eu estou usando caminho azul ou caminho laranja. Depende. Tem ser ou estar? Tem. Caminho azul. Não tem ser ou estar? Caminho laranja. E aí, a partir desse pensamento, nós conseguimos decidir o que a gente quer fazer em cada caminho. Então, por exemplo, eu quero negar essa frase. Eu quero negar no caminho azul ou no caminho laranja? No caminho azul, eu vou colocar o not. Então, I am not living em Barcelona. Já negou. Não precisa mexer em mais nada. Só isso. Mas e no caminho laranja, que não tem ser ou estar? Não tem ser ou estar na sua frase? Então, para negar ela, vai ser don't. I don't live in Barcelona. E isso era uma dúvida que eu tinha, tipo, como é que eu uso don't? Quando é que eu uso not? Resolvido, gente. Tem ser ou estar? É not. Não tem ser ou estar? É don't. Tá? E aí, a partir das aulas que a gente vai fazendo, eu vou explicando cada ponto desse aí. Mas aqui a gente pode dar outro exemplo. Como é que eu vou perguntar? A mesma frase aqui, né? Meio boba a frase, mas vou perguntar aqui, ó. Vamos lá, bati a cabeça aqui, esqueci. Eu estou vivendo em Barcelona? Tudo que eu tenho que fazer é inverter o verbo to be, ou seja, o ser ou estar da frase. Então, eu pego aqui, ó, o I am. Tudo que eu tenho que fazer é trocar de lado. Am I living in Barcelona? Nesse lado do mapa, azul, inverto. I am vira am I. Já perguntei. Tô vivendo em Barcelona? Bati a cabeça aqui e esqueci. Tô perguntando. Só invertir, já virou uma pergunta. E precisa inverter, gente. Não tem jeito. Não é só... Se você tiver aqui... I am e na afirmativa aqui botar 50 interrogações, não funciona. Você tem que inverter, porque o inglês ele é uma língua mais monotônica. Eles conseguem fazer uma pergunta e uma afirmação na mesma tonalidade de voz. No português não, nós usamos, né, aquele canto, né? Eu vivo em Barcelona. No inglês não, eles conseguem falar os dois. I am living in Barcelona. Am I living in Barcelona? Consegue fazer a pergunta, você consegue identificar que é uma pergunta só pela troca de lado, tá? Então, fiz a pergunta aqui no lado azul, tudo que eu fiz foi trocar de um lado para o outro. Eu não mexi em nada da estrutura da frase, só inverti. Tá vendo? Não tem tanta regra. Mas então do outro lado, o que eu faço? Vou morrer. Do outro lado, eu não sei o que eu faço. Tudo que você vai fazer é colocar o do na frente. Eu vivo em Barcelona? Tudo que você tem que fazer é colocar o do na frente para virar uma pergunta. Tá vendo como que é simples, gente? Não é tão difícil, tá? E aí, conforme foram passando as aulas, a gente vai explicando, vou fazer uma aula individual sobre cada um desses pontos
para que seja mais fácil e botar na prática aqui esse uso dessas ferramentas. Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado e tenha conseguido entender o inglês de uma maneira mais tranquila. E aí, o que você achou dessa maneira de aprender inglês? É ou não é muito mais fácil? Se você gostou, se inscreve no canal aí que eu vou fazer um vídeo sobre cada ponto desse mapinha e eu garanto para você que depois disso você não vai precisar se preocupar nunca mais com gramática. E se você está tentando aprender a falar inglês, você tem que exercitar a fala. Não adianta você saber toda a gramática do mundo se você não pôr ela para fora e não se colocar em situações onde você precisa usar isso. Porque é isso que acontece muitas vezes com as pessoas. Elas sabem muita gramática, mas na hora de falar acabam travando e não saem, não desenvolvem. Então, vou deixar aqui embaixo o nosso site para você ver como nós ajudamos os nossos alunos a praticar a fala e aprender inglês falando. Então, é isso aí. Espero vocês no próximo vídeo. E se você tiver qualquer dúvida específica, comenta aí que a gente vai responder todas. E os mais curtidos, eu posso fazer um vídeo explicando na prática como resolver esse problema. Tá bom? Valeu, tchau, tchau!